estar com esta oportunidade. Apesar de somar a mim uma responsabilidade muito grande, está dando um pouquinho de microfonia no retorno aqui, irmão. Eu não sou chato com som, não. E soma a mim uma responsabilidade muito grande, e acredito que aos irmãos, quando tem a oportunidade também. Toda vez que eu ligo em casa, eu pergunto: como foi o culto? Quem pregou? Aí falam assim: foi o Daniel, né? Ou então foi o irmão Manuel. Eu gosto de saber quem pregou no culto. E eu sei que é uma responsabilidade muito grande. Não estamos aqui para apresentarmos, não estamos aqui para competir com ninguém. Todos nós aqui considero que somos adoradores. Estamos aqui para dar uma parcela de cooperação no culto, mas a finalidade primordial da nossa participação é adorar a Deus, é colocar a nossa participação como sacrifício a Deus. Essa é a principal finalidade. Uma finalidade importante também é nos colocar à disposição de ser canal de bênçãos para as pessoas, quando nos apresentamos como vasos de Deus, vasos de barro, mas à disposição do Senhor, para sermos usados para a sua honra e glória. Meus irmãos, eu estive estudando esta semana, passei por alguns assuntos e não encaixou nada, não estava fluindo. E como eu congrego em outras igrejas, prego em outras igrejas, a gente corre o risco de repetir mensagem na mesma igreja, né? Aquela mensagem que eu preguei há tanto tempo, e eu fiz uma pergunta: essa mensagem tal, fiz para minha família, eu já preguei aqui na igreja? E eles sabem, eles anotam. E nada estava fluindo. Depois eu cheguei a esse tema, a esse texto aqui, que nós acabamos de ler, capítulo 21 de 1º livro de Reis. E comecei a estudar esse texto aqui. Haja vista que nós estamos vivendo em dias difíceis, em que quanto mais aproxima o dia da nossa redenção, nós somos tentados e desafiados de alguma forma a negar a nossa fé, a perder o foco que é a nossa eterna salvação. Eu acredito que nesta noite eu esteja falando para um grupo de pessoas cheias de sonhos, cheias de planos, de projetos de vida, alguns até ousados. E se isso for, eu aconselho você a guardar para você, porque de repente você será chamado de louco e de louca. Porém, eu também estou incluso com essas pessoas, nesse grupo. Porém, por mais importante que sejam os nossos projetos, os nossos planos, é necessário que haja um plano que sobressai, um projeto que sobressai todos os planos da nossa vida, que é a nossa salvação, o nosso encontro com o noivo. Muitos se cantam aqui hinos, alusão ao encontro da noiva, da igreja com o noivo. Nenhum projeto, nenhum plano pode sobressair a este,
nós precisamos de esforçarmos cada dia mais. E uma vez que cada dia aproxima, nós somos desafiados a perder o foco e até a colocar os secundários em posição primária. Na época da igreja primitiva, os imperadores, eles tinham uma maneira cruel de fazer os cristãos a negar a fé, a negar o seu Cristo, através das arenas, dos leões, das crucificações, da exposição dos cristãos às praças públicas, inclusive servindo de iluminação pública ao acendear cristãos em praça pública. Hoje, o adversário, ele tem maneiras diferentes. Talvez você, na sua forma de pensar, você pode dizer: não, eu já estou em um nível, em uma faixa etária mais avançada, ou quem sabe eu sou muito novo ainda e eu estou livre disso. Eu quero dizer para você que o adversário, ele tem uma proposta para cada um de nós, que serve para cada faixa etária. E olhando esse texto, eu quis colocar um tema sobre essa mensagem. E o tema que eu coloquei foi: rejeitando as propostas do inimigo. Eu acredito que, como eu, todos aqui já, ou por que não dizer sempre, está recebendo propostas do adversário. E na maioria das vezes, as propostas, elas não vêm senão com uma disfarçada vantagem, ou uma vantagem disfarçada, ou uma proposta disfarçada de vantagens. E nesta insistência do adversário, ele tem conseguido tirar muitas pessoas do foco, pessoas que, na verdade, outrora eram pessoas valiosas, pessoas preciosas. Provérbios, capítulo 5, vai dizer que o adversário, ele anda em busca de vidas preciosas. Logo, eu quero dizer que nós estamos sempre recebendo propostas que muitas das vezes são propostas convincentes, e nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. Paulo diz: eu sei em quem tenho colocado a minha fé, eu sei em quem eu tenho crido. Às vezes, no afã de receber alguma coisa, de repente até promessas de Deus que nós recebemos, nós nos tornamos, na pressa, nós nos tornamos frágeis a esperar o cumprimento da promessa. Lembrei neste momento da condição de Abraão. Abraão tinha uma promessa de se tornar uma grande nação. Por várias vezes Deus lhes fez promessa, a ponto de uma certa vez ele dizer: Senhor, o Senhor me fez promessas e me disse que eu haveria de herdar a terra onde eu colocasse a planta dos meus pés, mas eu continuo sem filhos. E o gerado na minha casa, isso é capítulo 15 de Gênesis, o gerado na minha casa será com certeza o meu herdeiro. E Deus fortalece a sua fé dizendo: não, o teu herdeiro sairá dos teus lombos. Isso capítulo 15. Mas passado algum tempo, nós observamos no capítulo 16 de Gênesis
quando Abraão procura uma forma para antecipar o cumprimento da promessa, ele recebe uma proposta, e essa proposta lhes pareceu bem ao coração, e ele aceita a proposta. Sem delongar muito neste assunto, porém, todos conhecem a que deu o aceitar por parte de Abraão desta proposta. Nesse texto que nós lemos, nós observamos que Acabe, o rei de Israel, quando essa leitura diz, e sucedeu depois dessas coisas. Por que depois dessas coisas? É importante observarmos que Acabe já é considerado o rei mais perverso e que mais fez para provocar a ira do Senhor. Ele sobe ao trono de Israel, sendo o rei das 10 tribos de Israel. Ele constrói um templo em Samaria e dedica a Baal, e a Bíblia diz que ele erige um templo, um altar a Baal, e adora a Baal neste altar. E a Bíblia diz que, se não for a pouco, ele casa com Jezabel. Jezabel era filha de Etibaal, rei de Sidom, sacerdote de Baal. E haja vista que Jezabel era profetisa de Azera. E ela vem para o reinado de Israel, trazendo todos os dogmas, todas as liturgias do culto que era prestado a Baal. E ela traz também consigo os seus sacerdotes e profetas. E ela instala em Israel a religião como religião oficial a Baal. Nesse texto que nós lemos, a Bíblia vai nos mostrar que, além do palácio que Acabe tinha em Samaria, ele constrói uma casa como uma casa de campo, uma casa de férias em Jezreel. E a casa, geralmente, ou seja, evidentemente que a casa está construída ao lado de uma terra, uma herança que Nabote recebeu dos seus pais. E Acabe começa a observar que aquela terra, que aquela vinha, que aquela lavoura de uva seria boa para que ele plantasse uma horta ao lado do seu palácio, da sua casa. Eu não sou muito de espiritualizar as coisas, mas eu sou crente e entendo que muitas coisas que acontecem no meio físico têm conotação espiritual. Muitas coisas que acontecem no meio físico têm reflexo do mundo espiritual. Muitas coisas que acontecem no mundo espiritual refletem no mundo físico. Porque o mundo espiritual ele é complexo. Por que complexo? Porque são 3 espíritos que interagem no mundo espiritual. Primeiro, o espírito do homem. Segundo, o espírito de Deus. E o espírito de Satanás. Nabote está com a sua herança, com a sua vinha plantada naquela terra. De repente Acabe começa uma construção ao lado da sua vinha. E Acabe, ao observar que aquela terra era boa, ele faz uma proposta para Nabote, e a proposta é esta: dai-me a tua vinha, se for do teu agrado, eu te darei uma vinha melhor da que você tem. Se você achar melhor, eu pagarei por ela o dinheiro que você achar que ela vale. Nós estamos neste mundo e temos recebido do Senhor quantas coisas, tantas bênçãos, tantos dons, tantas bênçãos
espirituais e físicas. Mas eu quero te dizer nessa noite que nós não podemos estar de olhos fechados. Um dos conselhos da palavra do Senhor para a igreja é: estejais vigilantes, estejais atentos, atentai-vos, porque nessa noite eu quero dizer para você que há um Acabe de olho em você. Talvez você não entendeu a profundidade disto, mas eu quero reforçar essa palavra e dizer: há um Acabe de olho em você. Há um Acabe de olho na herança que Deus te deu. Há um Acabe de olho na tua casa. Há um Acabe de olho na tua empresa. Há um Acabe de olho na tua família. Há um Acabe de olho nas bênçãos que Deus te deu. Nabote, por sua vez, ele usa o que a palavra de Deus lhe garante no capítulo 25 de Levítico e o capítulo 36 de Números, que a Bíblia vai dizer que uma herança não poderia ser passado de forma de venda, senão por um arrendamento. Veja que Acabe, ele traz uma proposta indecente, dizendo: eu te dou por ela uma vinha melhor do que a que você tem. Quantas pessoas em nossos dias já trocaram as bênçãos de Deus? Quantas pessoas já trocaram a família por promessas, às vezes por momentos de prazer? Mas Deus nessa noite manda eu te dizer: valorize o que Deus colocou na sua vida. Valorize a família que Deus te deu. Valorize o cônjuge que Deus colocou na tua vida. E a resposta de Nabote para Acabe foi: guarde-me o Senhor de que te dê a herança de meus pais. Qual é a sua reação? Qual tem sido a sua reação diante das propostas que você tem recebido? Deus nessa noite me coloca para dizer para alguém aqui nessa noite: não feche negócio sem observar com detalhe as propostas que você tem recebido. As propostas, na verdade, não passam de tentações com probabilidade de lucros. Por sua vez, as tentações, ao inverso, elas não passam de propostas com probabilidade de lucro. O adversário não te faz uma proposta apenas pedindo o que você tem a troca de nada. Geralmente, quando o adversário ele passa a tentar uma pessoa, ele demonstra em troca daquilo que ele está te pedindo alguma coisa que aparentemente parece ter valores, como bens materiais, como supostas soluções de problemas, como alívio de dores, como momentos de prazeres. Oh, quantas pessoas
meu Deus, tem aceitado as propostas. Mas nessa noite, o tema da mensagem é resistindo às ofertas ou às propostas do inimigo. As tentações não passam de propostas que trazem em troca alguma coisa aparentemente de valores. E eu quero, nessa noite, fazer um paralelo com o capítulo 4 do Evangelho de Lucas. O capítulo 4 do Evangelho de Lucas nos mostra, versículo 1 ao 13, com a epígrafe, a tentação de Jesus. A tentação de Jesus, as três tentações de Jesus, elas representam para nós, primeiro, a tentação da carne, que significa a satisfação ilícita dos apetites e do eu. Segundo, a tentação de Jesus representa as tentações do mundo para nós, que é o apelo à glória ilícita e à vaidade. Terceiro, as tentações de Jesus representa para nós a tentação do diabo, que significa o desejo do poder ilícito ou de ser igual a Deus. Primeiro, a tentação da carne, que significa a satisfação ilícita dos apetites e do eu, conforme Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 19. Para vencermos, nós temos como referência o capítulo 12 de Romanos, o versículo 1, que diz que nós devemos não conformar com este mundo. Segundo, as tentações do mundo, que é o apelo à glória ilícita e às vaidades. Para vencermos, nós temos como opção a palavra que está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. E em terceiro lugar, como já disse, as tentações do diabo, que apela, provocando aos homens o desejo do poder ilícito ou o desejo de ser igual a Deus, quando ele diz: te darei tudo, inclusive a glória deste mundo, se prostrado me adorares. Para vencermos, temos que ser vigilantes e resistentes, conforme 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 ou 8 e 9, quando diz que o adversário, ele anda ao nosso derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar, no qual temos que resisti-lo pela fé em Jesus Cristo. Em conclusão a isto, o poder e as armas para combatermos as tentações, eles estão no Espírito, conforme o versículo 1 de Lucas capítulo 4, quando diz que Jesus, ao sair das águas, ele foi cheio do Espírito, conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E por fim, a palavra de Deus, porque pelas 3 vezes que o adversário fez propostas para Jesus, inclusive usando a palavra de Deus, como é o caso do Salmo 91, versículo 11, ele diz: também está escrito, somente o Senhor adorarás e só a Ele prestar culto. Bendito seja o nome do Senhor. E é importante observar que Paulo, no capítulo 6 de Efésios, ele vai dizer que nós devemos permanecer e revestir-nos das armaduras de Deus, e depois, versículo 14, diz que nós devemos permanecer firmes
Por que firmes? Porque o capítulo 4, versículo de número 13 de Lucas vai dizer que após terminar a tentação, o diabo deixou Jesus até o momento oportuno. Até o momento oportuno. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você nessa noite que enquanto estamos aqui na caminhada da fé, nós devemos estar permanentemente revestidos das armaduras de Deus, porque se você ainda não recebeu uma proposta, você será captado ou cooptado a aceitar uma proposta que aparentemente vai trazer vantagens para você. Se coloque de pé nessa noite. Então a proposta de Acabe para Nabote era: te darei uma vinha melhor, ou pagarei o preço que você cobrar nela. Mas a resposta de Nabote para Acabe foi: guarde-me o Senhor de que te dê a herança dos meus pais. Valorize mais aquilo que Deus te deu. Por mais que as promessas do adversário seja aparentemente a solução do teu problema, fique com aquilo que Deus te deu. Por mais que aquilo que o adversário te oferece parece trazer solução para o teu problema, parece trazer um momento de prazer, prazer este que aquilo que você tem parece não te promover, fique com aquilo que Deus te deu. Levante a sua mão nessa noite. Deus, nós estamos aqui na tua casa, neste culto de adoração. Na verdade, nós estamos aqui exercitando a nossa fé, a nossa confiança, Senhor, em Ti e nas Tuas promessas. Nesta noite eu estou pregando para pessoas aqui que são tentadas todos os dias e estão aqui porque têm resistido às ofertas do inimigo. Meu Deus, mas quem sabe essa pessoa está prestes, ó Deus, a não resistir mais, porque as propostas têm sido, Senhor, muito fortes, muito convincentes. Mas nesta noite, ó Deus, nós estamos aqui e quero, ó Deus, interceder por este povo, por esta igreja. Ó Deus, que haja um fortalecimento, Senhor, e que os seus olhos nesta noite possam ser abertos a ver aquilo que o Senhor tem prometido a ela, e que a solução está chegando, e que o cumprimento está chegando. Ó Deus, nessa noite, enfraqueça, Senhor, aqueles que têm tentado o teu servo, tentado a tua serva, e fortalece o teu povo nessa noite, ó Deus, para que preservemos a herança que o Senhor tem nos dado, com valor, ó Deus, com valor, a herança que o Senhor tem nos dado, no nome de Jesus, no nome de Jesus.